lembrando então, né, temos esse momento inicial de preparar esse momento para o palestrante, depois, ao final, temos a água fluidificada, temos o passe, e é isso. Se alguém tiver necessidade depois da palestra de conversar com alguém da casa, nos procurem. Então, nesse espírito de oração, estamos aqui todos para nos conectarmos com o alto, com o nosso bom Mestre Jesus, com os nossos mentores que nos acompanham diariamente. Lembrando a passagem de Mateus 6:34. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado. Ao dia basta o seu trabalho. Tentando interiorizar essa mensagem de Jesus, que cada um consiga refletir e trazer para si esse ensinamento. Nós estamos aqui sempre em nome do Cristo. Abrimos, encerramos qualquer atividade, e é isso que fazemos nesse momento, já com espírito de agradecimento pela disponibilidade do nosso palestrante, por todos aqui que adentraram a nossa casa, que consigamos estar abertos ao alto e usufruir todas as energias, todos os eflúvios que essa casa guarda por ser diariamente um local de oração. E assim, um pedido especial à bênção ao Dr. Fernando. Sintamos todos já abençoados por Maria de Nazaré. E assim, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Dr. Fernando, por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite para dar essa palestra para vocês, mostrar alguma coisa do que a gente estuda, conhece um pouco, né? E dividir um pouco com vocês esse conhecimento. Para os que não sabem, eu pertenço à Associação Médico Espírita de Blumenau, que tem sede na Rua Eloy Sasso, na Itupava Seca, tá? E nós temos reuniões todas as quartas-feiras, à noite lá, e discutimos assuntos geralmente baseados em uma visão médica do espiritismo, né? E também uma visão de autores que se relacionam com isso. Tá? A palestra de hoje, é uma apresentação de hoje, fala sobre o livre-arbítrio. Muitas religiões têm dogmas. Dogmas, não sei se vocês sabem, ou coisas, são colocações em que você não pode discutir nada. Tem apenas que aceitar que elas existem e acabou. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo tem axiomas. Axiomas são afirmações em que a verdade, ela, apesar de discutida, é a verdade. Tá? E um dos axiomas do Espiritismo é o livre-arbítrio. Né? Nós vamos saber por que isso hoje. Opa, desculpa. Livre-arbítrio, na definição dos dicionários, é uma ação consciente, um atributo do homem livre. Poder de escolher livremente a forma de tomar suas próprias decisões. Tá? E aí vocês estão vendo, né, uma pessoa tomando uma decisão. No Espiritismo, a gente costuma dizer que o livre-arbítrio é a liberdade de fazermos o que quisermos, assumindo a responsabilidade das nossas decisões. O axioma que define isso no Espiritismo é a plantação é optativa, você pode escolher o que plantar, mas a colheita é obrigatória. Nós vivemos livres, é verdade, mas essa liberdade
ela também tem alguns limites. Tá? E os principais limites nossos são as leis de Deus, que são leis inexoráveis. São leis que determinam o nosso caminho. É como se nós andássemos dentro de um corredor. Nós podemos ir para trás, nós podemos ir para frente, nós podemos ir de lado, ou até podemos ficar parados se quisermos. Mas estamos sempre no corredor. E o que determina esse corredor são as leis divinas, que são leis que mostram para nós o caminho certo para seguir. Quando nós somos criados, né, acho que todos vocês que estudam o Espiritismo sabem disso, né, nós somos criados ignorantes. Né? O espírito ele é criado ignorante, ele não sabe nada. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai aprendendo as coisas, vai sofrendo experiências e com isso determinando dentro do seu aprendizado a sua evolução. Nessa evolução, o espírito adquire o livre-arbítrio. Nós passamos por várias etapas, né, na nossa evolução espiritual, e cada etapa ela determina um corpo físico, né, um corpo onde a gente manifesta as nossas reações. Tá? E essas condições elas são adequadas para o meio onde nós estamos. Tá? Então, no caso do mineral, né, ele é imóvel, não manifesta nada, não fala, não coisa, porque o meio onde ele vive é assim. Tá? Já no caso dos animais, é um pouco diferente. No caso do gênero animal, um pouco diferente. O ápice disso é quando nós nos tornamos humanos. Quando nós nos tornamos humanos, nós adquirimos uma coisa que se chama consciência. Né? E uma vez que nós temos consciência, nós passamos a desfrutar da liberdade de escolher o que nós queremos fazer. E aí surge, então, o livre-arbítrio. À medida que a gente adquire consciência de nós mesmos. E essa liberdade é independente de qualquer coisa. Não existe nada que impeça nós de sermos livres. Porque se houvesse essa influência, nós não seríamos totalmente livres. Seria como se nós fôssemos direcionados para alguma coisa. Tá? Agora, o que acontece na nossa vida, ela é influenciada por outras coisas de fora. Mas essas influências vêm e a gente pode escolher o que fazer com elas. Elas não são simplesmente influências que vão determinar, faça isso, faça aquilo. Ela é colocada na sua frente e você escolhe o que quer fazer. Aí vem uma pergunta, né? Por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? Né? E a resposta: Deus não o criou mal. Criou simplesmente simples ignorantes, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus é porque se tornaram assim por sua vontade. Vocês já viram algum animal mau? Não. O animal vive através dos instintos. E se ele faz alguma coisa, é por causa desses instintos, não porque ele é mau. Agora, vocês já viram algum ser humano mau? Estão cansados de ver, né? O homem goza do livre-arbítrio desde que nasceu? O que vocês acham? Pode, mas... Ele tem livre-arbítrio desde que ele tem a liberdade. A criança tem uma liberdade muito restrita no seu nascimento, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai adquirindo essa liberdade, né? Então, nos primeiros tempos ela é quase nula, mas à medida que ela vai se desenvolvendo, vai mudando o foco dela. E com esse foco ela vai desenvolvendo
a sua liberdade. Uma vez que ela adquire liberdade, ela começa a adquirir o livre-arbítrio. Aos poucos, não vem de graça tudo já de uma vez. A criança tem pensamentos relacionados às suas necessidades de idade. Quando a criança está com fome, ela chora. Ela chora para pedir alimento, para chamar a atenção de alguém que vai lhe dar alimento. Ela poderia optar por não chorar? Na verdade, não. Porque ela ainda é um ser que não tem consciência de que se ela não chorar, ninguém vai dar alimento para ela. Ela só tem necessidade do alimento. E a única forma que ela conhece de pedir é chorando. Tá? Mas à medida que ela vai crescendo, vai mudando a coisa. No homem selvagem, né? Quando a gente fala selvagem, a gente não fala apenas no homem que nos antecedeu, né? Os neandertais, os homo qualquer coisa, não. A gente fala inclusive os selvagens que vivem atualmente. Tá? Povos selvagens que você encontra às vezes lá nos confins da Amazônia, no meio da África, em outros lugares remotos. Tá? O que domina ele? O instinto ou o livre-arbítrio? Na verdade, o que domina ele é o instinto. Mas isso não impede ele agir com certa liberdade para certas coisas, igual a criança. Ele precisa se alimentar, ele precisa se defender, tá? E de acordo com o meio onde ele está, ele faz isso, tá? De uma forma que a gente até julga errada, mas na verdade para ele não é errado. Né? Se alguém o ataca, ele tem que se defender. Né? Se um animal o ameaça, ele tem que se defender. Ou, quando ele sente fome, ele tem que sair para caçar. Né? Então, essa liberdade vai se desenvolvendo à medida que a inteligência dele vai se desenvolvendo. Até o ponto em que nós chegamos ao que somos hoje, né? Seres civilizados, supostamente, né? E que têm inteira liberdade de escolher aquilo que quer fazer. Tá? E se torna responsável pelo que faz. Tá? Quando se atinge, então, o ser humano, né, o livre-arbítrio entra. E esse livre-arbítrio vai se aprimorando. Porque vocês vão ver mais para frente, o ápice do livre-arbítrio é chegar à perfeição. Saber escolher o bem geral, não o bem particular. O livre-arbítrio é uma outorga de Deus. É um presente que Deus está dando para nós. Né? É um bordão de apoio para que a gente adquire consciência e méritos próprios para caminhar para regiões espirituais mais superiores. Através do livre-arbítrio, a gente aprende a escolher aquilo que faz bem, não só para nós, mas para todos. Aquilo que faz a gente crescer ao invés de a gente diminuir. Né? E é uma marca de uma vida mais elevada em que a característica é a sabedoria e o amor eterno. Esse é o ápice do livre-arbítrio. O dia que a gente vai saber tudo e ao mesmo tempo vai amar a todos. Na acepção mais importante dessas palavras. Na evolução, a liberdade é do homem. Mas, como foi dito logo no início, as leis são de Deus. A liberdade é fundamental para que tenhamos o livre-arbítrio. Quem não é livre, não consegue. Tá? E pode ser usada por intermédio de atributos essenciais do espírito, que são a inteligência, a vontade, a razão e o sentimento. Com a inteligência e o raciocínio, a gente escolhe aquilo que é melhor. Com a vontade, a gente faz. Com a razão, a gente faz aquilo que é certo. E com o sentimento, a gente estende isso que é certo aos outros. Nos primeiros passos, quando o homem surgiu no mundo e tudo mais, ele tinha liberdade. Né? Só que ele vivia num meio extremamente agressivo. Se ele bobeasse, acabava a vida dele. Né? Então, ele
praticava algumas coisas que hoje nós encaramos como brutalidade, egoísmo, coisas assim, mas na verdade era uma influência do meio que ele estava. Nós também, mesmo como pessoas civilizadas, sofremos essa influência do meio. Muitas vezes a gente faz coisas que não quer, porque o meio nos impinge isso. Cabe a nós, na medida em que isso é possível, evitar fazer essas coisas ou fazer essas coisas de um jeito que, vamos dizer assim, o prejuízo seja menor. O livre-arbítrio hoje, ele é muito utilizado para mostrar para todo mundo que você quer fazer o bem. Né? Não só fazer hospital, asilo, etc. Fazer o bem. Né? Evitar brigar, evitar criar confusão, evitar querer coisas que você não pode ter de outras pessoas, principalmente. Né? E no futuro nós vamos estender o livre-arbítrio ao ponto de não precisar mais, quando nós não precisarmos mais da matéria, estender esse livre-arbítrio para um mundo melhor, para galgar degraus maiores na nossa evolução. A liberdade, ela começou no nosso mundo, né, desde as épocas remotas, quando ainda éramos nas cavernas e tudo mais, até um dia em que precisou-se se estabelecer algum tipo de código moral, algum tipo de regra para que as pessoas pudessem seguir para dizer que eram boas. O Decálogo, as 10 leis de Deus que Moisés trouxe lá nas pedras e tudo, para aquele povo que tinha sido escolhido, né? Tá? E que precisava de uma orientação, porque estava começando a bagunçar o coreto lá. Né? Então ele desceu com essas leis. Todos acho que vocês conhecem as 10 leis. Né? Então foi a primeira revelação. Ter um sentido moral para a vida da gente. A segunda revelação veio quando Jesus Cristo veio ao mundo, em que ele começou a ensinar o amor ao próximo e mostrando a fraternidade universal. A terceira revelação veio através de Kardec, com a codificação do Espiritismo e a expansão do Espiritismo para quem quisesse, através das leituras, através de palestras como essa, através das reuniões e tudo mais. Tá? E mostrou o conceito de reencarnação, de você poder reencarnar para melhorar cada vez mais a sua evolução. Agora, quando a gente emprega mal o livre-arbítrio, né, acontece algumas coisas meio feiosas, né? Guerras, egoísmo, indiferença, entre algumas. Tá? O que leva a gente a esquecer um pouquinho o livre-arbítrio? Como eu falei no começo, é o meio onde a gente vive. No início, o homem tinha aquelas atitudes mais brutais porque o meio exigia. Agora o nosso meio, ele não exige, mas ele oferece muitas coisas. Né? Ah, eu quero ter um carrão. Eu quero morar em Miami. Quero ter o relógio da coisa, eu quero ter a camisa da época. Coisas desse tipo são pequenas tentações, mas existem também as grandes tentações, né? Ah, eu vou surrupiar o dinheiro da empresa, porque assim eu fico rico e os outros que se danem. Né? Ah, eu vou governar esse país. Não estou falando de um país específico, pelo amor de Deus. Mas eu vou governar esse país, só que quem manda aqui sou eu. Os outros não quero nem saber. Se fizerem o que eu quero, ótimo. Se não fizerem, são tentações. Tá? Tentações de grandeza, ilusões de um monte de coisa, que essas coisas materiais vão trazer para a gente
algum tipo de satisfação espiritual. Quando a gente fica em dúvida quanto a isso, é sempre bom a gente parar, pensar, meditar um pouco e procurar ver qual o caminho que a gente deve escolher. Ah, mas eu ainda assim estou em dúvida. Ótimo, coloca 2 caminhos. Qual é o bom e qual é o ruim? Escolhe o bom. Essa foi a orientação que Deus nos deu. Ah, mas se eu escolher o bom, assim, né? Tudo bem, você não vai ter aquilo que você quer, mas na verdade você vai estar tranquilo com a sua consciência. Você vai estar deitando à noite e dormindo sossegado. Não ficar deitando à noite e rolando no travesseiro pensando naquilo que pode acontecer pelo que você fez. Né? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que todas as nossas ações, elas têm uma reação. Né? A gente aprende isso em química, né? Quando estuda química na escola. Mas também aprende isso na vida. Todo bem que a gente faz, volta para a gente. Assim como todo mal que a gente faz, acaba voltando para a gente. Tá? Essa é uma lei de Deus. Essa é uma lei da natureza. Tá? Toda ação gera uma energia que volta para nós em igual intensidade. Guardar isso sempre na cabeça com tudo aquilo que a gente faz. Eu conheci uma vez um cidadão que me ajudou a fazer uma mudança, ele tinha uma carretinha, né? E era um cara assim super tranquilo, de bem com a vida, sossegado. Tinha uma vida simples, normal, assim, uma vida de todo mundo, né? E uma vez eu perguntei para ele assim, poxa, como é que você consegue ser assim tão sossegado? Ele falou assim, eu não devolvo nada. Eu não devolvo nada. Ou seja, se me fazem o mal, eu não devolvo o mal. Agora, se me fazem bem, eu devolvo o bem. Né? Eu não preciso ficar bravo com ninguém, né? Eu estou sempre de bem. Ah, não gostou? Tá bom, tudo bem, eu só me afasto, acabou, não quero nem saber. E vivia bem, vivia ótimo, cabeça ótima. Né? Quer dizer, ele só tinha de volta coisas boas. Né? Evitava fazer as coisas ruins, porque as coisas ruins também voltam e dão trabalho para a gente. Responsabilidade. O livre-arbítrio muitas vezes é usado pelas pessoas para se empoderarem. Palavra, nós não gostamos muito dessa palavra, né? Mas é uma palavra da moda, né? Se empoderar. Muitas vezes as pessoas têm uma sensação de orgulho, né? Por fazer a coisa boa. A gente não deve ter orgulho por fazer a coisa boa. A gente deve ter sim paz de consciência por fazer a coisa boa. Porque, na verdade, quando a gente faz a coisa boa, a gente não é nem melhor, nem pior que ninguém. A gente simplesmente é melhor conosco mesmo. Tá? Que é isso que o livre-arbítrio traz. E também, não se encher de... eu sou bom, eu faço tudo direitinho, porque aí você começa a ficar muito ególatra, né? Pensar, eu sou. Os outros não, eu sou. Então, pensar bem a esse respeito. Nunca deixar de ter em mente isso aqui. Inclusive quando a gente está em dúvida, né? Vai tomar uma atitude, fazer aos outros aquilo que não quer que se faça a nós mesmos. Né? É uma coisa importante. E uma coisa também que a gente tem que sempre lembrar é que a gente tem responsabilidade. A responsabilidade não é só pelo bem que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer quando a gente tem uma oportunidade. Né? Quando a gente deixa de fazer o bem, a gente está dando espaço para outras coisas acontecerem. E a gente tem responsabilidade por isso também. Tá? Quando a gente conhecer o verdadeiro poder do livre-arbítrio, aí a gente vai ter um sentimento de um prazer enorme de viver e
um extasiamento das belezas que a vida cósmica encerra, que é o nosso futuro, nossa evolução. Mas principalmente a gente vai ter um sentimento bom, gostoso. Quem aqui já fez alguma boa ação assim, espontaneamente? Andando na rua, não dá uma sensação gostosa? Dá uma... Dentro de nós aparece uma coisa interessante. Eu vou descrever uma, não um exemplo só para... Eu estava um dia em frente ao apartamento lá em Camboriú e estava um senhor voltando da praia com seu carrinho cheio de cadeira e tal, um senhor de uma certa idade. De repente ele tropeçou e o carrinho... Blum, eu estava lá do outro lado da rua olhando, eu peguei, atravessei a rua e fui ajudar ele a colocar as cadeiras e tal, não sei o quê. Ele olhou para mim espantado, mas eu estou ajudando o senhor aqui, colocou, dá para o senhor levar? Dá, sem problema, muito obrigado, tchau, e foi. Quando ele se afastou assim, eu senti uma coisa gostosa dentro, sabe? Pô, ajudei alguém, né? Ajudei alguém. Depois eu me lembrei que no escotismo ensinam isso, né? Uma boa ação todo dia. Faça uma boa ação todo dia. Para quê? Para você encher seu interior de felicidade. Né? De graça. O importante é isso, né? Não é aquela boa ação que a gente, amanhã você faz para mim, hein? Outra coisa importante do livre-arbítrio, fazer a nossa reforma íntima, né? Nossa reforma interior. Isso é uma coisa muito importante e que depende muito do livre-arbítrio, né? A gente tem que querer, né? Senão... Opa, perdão, eu andei mexendo, né? Desculpa. Eu esqueço que eu estou com isso. Mas a gente tem que querer, né? Ninguém faz reforma íntima se não quiser. Então o livre-arbítrio é uma coisa importantíssima para isso. A gente tem que pensar sempre nisso, né? E procurar se aprimorar, né? Usando o livre-arbítrio, né? Eu quero fazer. Tá? Sempre. Todo mundo na vida tem certos momentos em que parece que naquele momento se definem algumas coisas para o nosso bem-estar espiritual. Nessas horas, a gente tem que fazer um esforço de concentração para tentar descobrir o que realmente vale a pena, o que realmente é certo, o que realmente a gente deve fazer para aprimorar nosso interior, né? E isso é sempre espiritual. Então isso exige você parar, sentar num canto, ficar quietinho e pensar, virar para dentro, né, como as pessoas falam, entrar para dentro e pensar, fazer meditação, tá? Que é uma coisa importante. Uma das coisas que diferencia sempre a gente das pessoas do passado é que no passado as pessoas tinham mais tempo, menos distração e pensavam mais. Alguém já parou para pensar? Todo mundo conhece a história da gravidade, né? Que Isaac Newton estava sentado embaixo da macieira e a macieira caiu na cabeça dele e tal. Não sei se é verdade ou se é lenda isso daí, mas na verdade ele estava lá sentado e tal, de repente quando a maçã caiu na cabeça dele, ele falou assim, pô, por que ela caiu? Aí ele começou a pensar, né? Por que essa maçã caiu? Se fosse hoje, alguém ia faltar um palavrão e falar, ô maçã miserável, cai na minha cabeça, justo na minha cabeça. Né? Aí ele pensou e descobriu a lei da gravidade. Meditou. Voltou a cabeça lá para os pensamentos dele. Então isso falta para a gente. E é necessário calma e esforço de concentração. Aí a gente vai descobrir o que realmente é verdade e o que realmente é transitório, o que passa. E quando a gente está em dúvida, é sempre decidir para o lado do bem. Isso faz bem? Isso não vai atrapalhar os outros? Isso não vai incomodar ninguém? Isso vai me ajudar? Então vamos lá, vale a pena. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que nós temos que ter compromisso. Compromisso e responsabilidade. Tá? E aquilo que eu falei,
não existe somente pelo mal que pratiquemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Né? Compromisso e responsabilidade são coisas que andam muito em falta no nosso dia a dia. Não só aqui, mas globalmente, vamos dizer assim. As pessoas têm compromisso com um monte de coisas, menos com aquilo que realmente é importante. E quanto à responsabilidade, não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar. Então, o livre-arbítrio serve para tudo isso. Aí vocês vão falar assim, mas de vez em quando acontecem algumas coisas aí que interferem muito. Por exemplo, o Joãozinho foi nadar, ou melhor, foi sair com os amiguinhos, de repente ele caiu lá no rio, pulou no rio e se afogou. Aí eu pergunto, o Joãozinho sabia nadar? Se ele não sabia nadar, por que ele pulou no rio? Não é fatalidade isso. Isso é uma consequência de um ato que ele assumiu fazer. Errado, mas ele assumiu, né? Então nunca se esquecer desse detalhe, né? Que a gente tem que pensar naquilo que pode acontecer em virtude dos nossos atos e também das nossas omissões. Tudo isso faz parte do livre-arbítrio. Tá? Isso que eu passei para vocês está tudo num livro muito interessante desse senhor aqui, Edgar Armand. Tá? É um espírita também. O livro chama-se O Livre-Arbítrio e Texto Selecionado. Não fala só sobre o livre-arbítrio, mas o capítulo do livre-arbítrio ele é bem interessante. E eu sugeriria a todos vocês que procurassem ler esse capítulo, porque ele fala um bocado de coisas a mais do que eu acabei de falar. Ele se estende um pouco a mais, falando sobre o acaso, sobre responsabilidade, né, das coisas todas. Tá? O Livro dos Espíritos fala, né, tem capítulos sobre o livre-arbítrio também. Tá? Mas essa leitura eu gostaria muito que vocês procurassem fazer. Esse é o livro. Tá? Eu acho que ainda se encontra em algum lugar por aí. Esse livro que eu tenho é de 2012 e eu peguei ele em 2016. Eu comprei numa casa espírita também, na época que eu frequentava lá. Tá? É muito interessante esse livro e esse Edgar Armand acho que é conhecido de muita gente. Tá? E vale a pena esse capítulo. Não é muito longo, eles são trechinhos, né? E vale a pena ler. Tá? Há algo que vocês queiram perguntar, esclarecer, indagar ou até contribuir? Fiquem à vontade. A palestra já chegou ao fim, mas tem esse espaço para vocês falarem também. Fernando, esse capítulo é muito longo? Não, Esse livro? não, Não não. podia copiar e mandar para cá? Sim. Eu pensei até em tentar transcrever ele para vocês e Vou botar as imprimir. fotos, né? Ele tem... Podia fotografar mesmo. É. Passar para o professor? Rapidinho. Isso. Eu tenho uma... Lá no nosso centro tem uma colega que faz... Ela coloca tudo no computador. Se vocês quiserem, eu posso pedir para ela fazer isso e depois encaminhar para vocês. Tá ótimo, se não for dar muito Tá. trabalho. É isso aqui, só. É. É um terço do livro, mais ou menos. Mas a letra é grande, então não fica tão longo, não. Eu vou pedir para ela fazer isso. Tá Você me ótimo. dá um e-mail e eu Sim. peço para ela mandar. Tá? É muito interessante. E aí? O livre-arbítrio é muito interessante, né? Oi? Livre-arbítrio, bom que a gente tem, que se tenha, mas ele é limitado pela responsabilidade que nos traz. Limitado? Pela responsabilidade que nos traz.
Eu diria que, na verdade, não é bem limitado. Eu diria que ele é delimitado. Delimitado, né? É. Não podemos fazer. Na verdade, não. Porque, veja bem, você é livre para fazer o que você quiser, né? Agora, dentro das leis de Deus. Sim. Lei de Deus é outra coisa. Mas você é responsável pelo que você faz. Então, se você quiser estender seu livre-arbítrio para algumas coisas, pode. Só que não esquece da responsabilidade e do que vai voltar, né? É sobre isso que eu quis me referir, né? Ele muitas vezes é influenciado pelo meio que a gente vive, né? A gente vive às vezes num meio competitivo, etc, tal, e essas coisas sempre entram, vamos dizer assim, no jogo do livre-arbítrio. Mas na verdade, o livre-arbítrio em última instância é a capacidade que você tem de escolher, né? De fazer aquilo que você acha que deve fazer. E quando não pode se escolher, por exemplo, uma pessoa que está sob um regime de anos e ele é obrigado a matar, fazer qualquer mal, sem poder ter opção, senão ele vai ser o executado. Aí é uma espírito aí é uma pergunta, evolução. é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a gente nunca passou talvez por uma coisa assim, nesse nível que você falou. Mas, em última instância, você pode se recusar a fazer, né? Você pode se recusar, assumindo a consequência do que vai acontecer. Mas isso, a tua consciência vai ditar, né? A Segunda Guerra, por exemplo, foi uma coisa assim também. Só que na Segunda Guerra aconteceu uma coisa interessante. A influência de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, acabou dominando as outras pessoas. Mas as outras pessoas foram dominadas porque, na verdade, elas não pararam para pensar em tudo o que acontecia. Elas foram indo, né? Assim como nós, por exemplo, no nosso país, também são mais ou menos a mesma coisa, né? A gente enfrenta certas situações e que a gente vê que a gente não tem o poder de reagir. Mas a gente, se parar para pensar, a gente vai encontrar uma maneira de, vamos dizer assim, reagir a isso de uma forma que seja a mais adequada possível. Eu uso como exemplo, acho que todos vocês se lembram de um candidato à presidência da República chamado Enéas. Meu nome é Enéas. Lembram, né? O Enéas era médico, cardiologista, tinha um curso de eletrocardiograma muito famoso no Rio de Janeiro, muito bem frequentado e tal. E ele vivia se questionando a respeito reclamando, né, a respeito da política do nosso país. E, segundo a história que eu li, uma vez ele estava em casa reclamando e a esposa dele virou para ele: escuta, você só reclama? Faz alguma coisa. Ele parou, pensou, vou fazer. O que ele fez? Fez um partido, se candidatou, quase foi eleito, chegou em terceiro, né, se não me engano, na época, uma coisa assim, né? Mas a mensagem que ele passou está aí até hoje. Talvez ele não tenha falado tudo certinho, tal, né, tudo bonitinho, não sei o quê, não que ele tivesse razão em tudo, mas na verdade ele tomou uma atitude, ele reagiu, usou o livre-arbítrio, né? Do jeito certo, né? Foi lá, tal, não sei o quê. Não adianta, por exemplo, eu querer sair daqui e sair correndo lá no palácio, como fez o outro camarada lá, tá bomba em tudo que é lugar. Não, o que eu vou conseguir com isso? Né? Eu vou conseguir violência. Violência atrai violência. Agora, posso me candidatar, posso ir lá, me afiliar a um partido, começar a influenciar, falar, discutir, né? Como eu posso começar a fazer palestra e tudo, de repente virar um candidato. E se alguma vez acontecesse de ser eleito, né, tem tanta gente aí que fala, estamos esperando um candidato aí que... Né? Por outro lado, é como eu falo outra vez com a minha mulher, né, eu acho que o que nós precisamos é de um déspota esclarecido. Uma pessoa inteligente que de repente chegue lá e fala assim, eu quero acabar com tudo, mas vocês vão fazer do meu jeito. Só que o meu jeito é assim, ó, todo mundo vai ser legal, todo mundo tá a ganhar, trabalhar, quer dizer, fazer a coisa direito. Mas é uma maneira, né? Estou falando uma maneira, usando o livre-arbítrio. Né? Então, a pessoa que está dominada não é muito fácil, eu concordo com você.
mas ela tem que fazer aquilo que a consciência dela pede, né? Assistam A Lista de Schindler, né, O Pianista, filmes assim que vai aparecer as pessoas que eram dominadas e conseguiram de uma forma ou outra dar um jeito de fazer o bem para alguém. Aquilo dentro que elas podiam. Veja, nós temos limites também, nós não somos todos poderosos, né? Se você está num regime assim, muitas vezes é difícil, mas você pode agir de forma a tornar menos difícil ou um pouco mais suave para outras pessoas, ajudar, usando o teu livre-arbítrio. Tá? Complementando a sua resposta à pergunta dele, eu acho que, como o senhor disse, é difícil a gente responder, certo? Mas para nós entendermos livre-arbítrio, responsabilidade, é a gente voltar lá àquela cena que foi colocada dos selvagens, né? Se nós fizermos um comparativo do selvagem e nós aqui nesta sala, o mesmo ato tem consequências diferentes, entendeu? Ele ainda não evoluiu, ele ainda não tem inteligência, ele ainda não tem moral. Nós sim. Então, sempre a responsabilidade é de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento. Um outro comparativo. As leis no nosso planeta diferem de país para país. O que é legal, vamos dizer, nos Estados Unidos não é legal aqui no Brasil. O que é legal para os muçulmanos não é legal para nós, os cristãos. Tudo de acordo com aquilo, como o senhor falou, que você tem a convicção de que é certo. Não que a gente não vai responder por isso. Só que, aí vou usar de novo a palavra intensidade, né? É de acordo com o nosso conhecimento. Eu vou responder se eu transgredir uma lei fina, mas de acordo com o meu entendimento. Essa é a questão que a gente tem que entender. Vamos colocar uma coisa assim. Em países muçulmanos, por exemplo, bebida alcoólica é abolida, né? Teoricamente, é abolida. Se você for morar num país muçulmano, tá? Você até pode querer tomar uma cerveja, né? Um whiskyzinho, coisa assim, mas você vai fazer isso aonde? Casa. Dentro da sua casa, que teoricamente é o lugar onde você manda, onde ninguém vai... Agora, sair na rua e querer beber alguma coisa, você vai estar transgredindo a lei local. Então, você deve evitar. Porque senão você vai arrumar encrenca, né? É a mesma coisa, né? Os homens de antigamente, eles viviam num lugar agreste, onde o risco de vida era constante. Então eles tinham atitudes para conseguir se defender ou para conseguir sobreviver, né? Se alimentar, etc. Agora, nós não temos essa mesma atitude. E a gente não precisa fazer isso para sobreviver. A gente pode sobreviver de outras formas que a nossa inteligência nos fez aprender a usar. Então muda a maneira como vocês querem pensar o livre-arbítrio. Eles também tinham livre-arbítrio, só que o instinto era mais forte, tá? E que justificava o que eles faziam. O que eu espero ter deixado para vocês, importante é isso. Livre-arbítrio é algo que a gente tem que ter sempre pensando com responsabilidade, tendo em vista que tudo que a gente fizer volta para nós, seja bem ou seja mal, e que nos faça agir de acordo com os nossos pensamentos, a nossa inteligência. Tá? E quem puder, eu vou ver se eu consigo passar, dei uma lida nesse capítulozinho que é muito bom mesmo. Vale a pena ler e dar ideias muito interessantes. Tá? Muito obrigado. Temos tempo ainda, doutor. Então, depois desse belo e rico momento de aprendizado, casa agradece ao doutor Fernando,
pelo tempo, né? A gente sabe quanto dispendioso é preparar uma palestra, se deslocar, e tem nos ajudado bastante. Seja o doutor Fernando, o doutor Clarice sempre estão aí, né? Nos brindando aí com os seus conhecimentos. Depois desse bom momento, vamos para outro momento muito especial. Não sei se o doutor Fernando quer se acomodar. Nós vamos para o momento agora nós vamos ser... A gente usa o nome... É um passe. Nós vamos receber uma bênção, né? Do alto, dos espíritos de luz. E eu faço uma sugestão aqui, para quem achar melhor, quem preferir ficar de olhos fechados, fique. Prefiro ficar de olhos abertos. Pense hoje em algo desde que nós amanhecemos até agora que é possível um agradecimento. Algo, uma pessoa, uma situação que vale a pena agradecer. Ao mesmo tempo, pense em algo que você esteja precisando muito, ou que algum próximo esteja precisando, e mentalize isso, e que essas energias que aqui efluem vão chegar até o seu destino. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Está em João 8,31. Demos um significativo passo no nosso dia de hoje, ao nos dirigirmos a esta casa, tirarmos nosso tempo, para virmos até aqui, ouvir, refletir e pensarmos o quanto podemos melhorar, o quanto, diante das opções que nos aparecem constantemente, a cada dia, a cada hora, a cada ano, e somos livres para dar o passo que assim o desejamos. Sempre pensando que estamos amparados pelos espíritos de luz, nosso anjo da guarda, nosso mentor. Aqui nessa casa, amparados ainda mais pelos mentores dessa casa, que preparam esse ambiente de forma tão sublime, de forma tão especial, e que consigamos nos abrir, nos conectarmos com essa espiritualidade para conseguirmos receber toda essa bondade, todo esse amor que eles vêm carinhosamente nos trazer. Vamos deixando adentrar no nosso espírito, no nosso ser, que consigamos ser gratos e agradecidos somos pelo dia de hoje, por esse momento tão belo na nossa palestra, que podemos estar nessa casa. E nessa forma, sentindo toda essa amorosidade, que a gente consegue cada vez mais, à medida que somos gratos, nós conseguimos dar abertura a isso. Fazemos a sintonia entre a nossa mente e o nosso coração. E assim, pensando naqueles mais próximos que dependem da gente, pensando em todos aqueles que de uma forma ou de outra precisam da nossa oração, de uma palavra amiga, às vezes de um abraço, às vezes de um tempo para ouvi-los. Assim, pensando nas palavras do Mestre, e a nossa conduta aqui nessa encarnação é de entender as palavras de Jesus. E João diz a mim, na medida que entendemos a palavra, ou seja, o que Jesus nos trouxe, seremos seus discípulos. Ser seus discípulos significa segui-lo. Para segui-lo, temos que conhecê-lo. Para conhecê-lo, temos que ler, temos que ouvir, temos que discutir, temos que refletir, temos que meditar, para conseguirmos sentir em nossos corações qual é essa mensagem para a humanidade, qual é essa mensagem para cada um de nós, na nossa missão
nessa nossa vida presente. E assim, junto com todas as bênçãos que caem sobre nós, pedimos a bênção especial de Maria de Nazaré, e em seu nome, damos por encerrado essa parte do trabalho da noite. Que assim seja. Sim, seja.